Você quer ser um palestrante e ganhar 10 mil, 30 mil ou até 100 mil reais? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui novamente. Hoje eu vou falar sobre como ser um palestrante. Uma pergunta que as pessoas me fazem em palestras, em cursos, quando me encontram pela rua. Flávio, como você fez para se tornar um palestrante, para viajar o Brasil, ministrando palestras, cursos? E as pessoas elas acabam vendo só o resultado, vendo a exposição no Instagram. E para você que não me segue no Instagram, tá aqui, ó, @FlyMuniz. O resultado ele é sempre muito evidente, os palcos, o público, o grande público, isso é muito legal. Mas a jornada até se tornar palestrante, ela é um pouco difícil. Eu vou te dizer que ela é difícil, mas ela é muito prazerosa, porque a gente aprende muito. E eu aprendi com 3 mestres, 3 mentores me ensinaram como chegar lá. Esses 3 mestres me ensinaram o caminho de como me tornar, de deixar de ser professor para me tornar um palestrante. Eu nunca vou deixar de ser professor. Eu adoro ensinar, ministrar, compartilhar conhecimento. Mas os professores em sala de aula, eles têm muito mais espaço, muito mais familiaridade com os alunos, com as pessoas que ali estão. Não que seja mais fácil. É bem complicado ser professor no Brasil, muitas dificuldades. Mas um professor, ele fala ali para uma sala de 40, 50, 60 alunos e ele às vezes acaba conhecendo cada aluno, cada dificuldade. Numa palestra é totalmente diferente. Numa palestra, o público, ele é único ali. E você tem apenas 1 hora, 1h30 para encantar esse público. E o objetivo não é fazer o público dormir de jeito nenhum. O objetivo é deixar o público conectado com você, para que ele leve com ele a mensagem que você quer transmitir. Uma palestra é um tiro curto. Não dá para você contar a história da sua vida, não dá para você trazer dados técnicos demais. Em 1 hora, em 1h30, você tem que passar a sua comunicação e a pessoa que estava ali, ela tem que levar um bom sentimento do que foi ministrado. De forma nenhuma, o palestrante quer que a pessoa vá embora, fique no celular na hora da palestra ou durma, tenha sonolência. Eu separei aqui uma jornada, a minha jornada de como eu me tornei palestrante. E eu comecei lá na USP. Eu já dava alguns cursos de SEO, marketing digital, empreendedorismo, e eu estava fazendo uma pós de marketing político e propaganda eleitoral na USP. E aí chegou o dia do curso que estava todo mundo com muito medo, que era o curso do professor Reinaldo Polito. Para quem não conhece, Reinaldo Polito é um dos grandes mestres da comunicação brasileira. O cara que vende aquele livro Como Falar Bem em Público. E o Reinaldo Polito chegou no dia, na sala de aula, com uma câmera na mão. Ele armou um tripé, aqui como está a Lola Produções, com 2 câmeras me filmando. Ele colocou um tripé, armou a câmera e falou: comecem a se apresentar, comecem a expor as suas ideias em público. Nesse dia, eu digo para vocês, metade da sala abandonou a aula. Por que eles abandonaram? Eles abandonaram simplesmente por medo de falar em público, por medo de olhar na câmera, por medo de expor as suas ideias perante a sala. E quem nunca teve medo de falar em público, que atire a primeira pedra, não é verdade? Eu, por exemplo, morria de medo de falar em público. E esse foi um dos momentos que eu me libertei, que eu venci essa barreira do medo de falar em público. Enquanto alguns colegas, alguns que são muito importantes hoje em dia, influenciadores até, foram embora da sala, abandonaram, fugiram com medo de falar em público, eu mesmo com medo, fiquei lá e enfrentei. Eu lembro que o professor Polito levantava algumas placas com alguns temas, tipo café, economia, educação, nomes de celebridades, Silvio Santos, Gisele Bündchen, e a gente tinha que falar de improviso para essa câmera. Era uma missão praticamente impossível, era algo inusitado. Mas o que ele queria com isso? Ele queria ver como cada um de nós utilizava a comunicação. Qual era o nível de comunicação que a gente tinha? A primeira lição que eu levei dessa aula do professor Reinaldo Polito foi a correção dos vícios. Sabe aqueles vícios que a gente fica assim? Né? O professor Polito diz que quando a gente segura um né, vou dar uma ideia. Isso é um ruído de mensagem que funciona assim. Enquanto eu estou me comunicando, eu estou falando e é o cérebro pensando na próxima coisa que você quer falar. A melhor dica que eu trouxe para minha vida como palestrante
é utilizar as pausas. Quando você utiliza uma pausa na sua comunicação, não é que você esqueceu do discurso, que você esqueceu do que você ia falar. A pausa, ela demonstra credibilidade, ela demonstra autoridade, ela demonstra que você sabe o que você está falando. É muito mais bonito você realizar uma pausa nas horas certas do que você carregar um né. Existem outros que falam, tá ok? Pra reafirmar a sua fala. Também é um vício de linguagem. Você pode perceber que quando as pessoas falam muito né, a gente simplesmente esquece do que a pessoa estava falando e foca somente no né, Isso fica marcado. O assunto pode ser o melhor de todos, mas você começa a ficar fissurado nesse né, ok? Então, vamos nos preocupar primeiro em corrigir esses vícios. Isso é o primeiro passo. A segunda grande dica que eu aprendi com o professor Polito foi colocar entusiasmo na comunicação. Sem entusiasmo, o seu discurso fica igual aos outros palestrantes. Aqueles palestrantes, aqueles professores que fazem dormir. Então, quando você tem entusiasmo, você tem emoção no seu discurso, as pessoas sentem isso na plateia. As pessoas, elas são impactadas com essa emoção. Você pode perceber que muitos palestrantes, muitos oradores de sucesso, eles falam com entusiasmo. E isso é ligado totalmente ao carisma. Muitas pessoas falam, esse aí nasceu carismático, ele tem carisma. Nada disso, é simplesmente entusiasmo. É o entusiasmo que ele coloca na comunicação. Outra coisa é a velocidade e a intensidade da voz. Quando você quer comunicar algo triste, que seja emocionante, você abaixa o seu tom de voz e carrega o interlocutor com você para contar esse assunto que é polêmico, que é mais sensível. Agora, quando você quer falar algo imponente, algo legal, algo para cima, você aumenta o seu tom de voz e a velocidade da sua voz. E aí você também entrega esse conteúdo. As pessoas sentem esse entusiasmo com a troca de velocidade. Essas foram as dicas que o professor Polito me deu. Eu vou deixar um link aqui embaixo, caso você queira conhecer o trabalho do professor Reinaldo Polito. Todo dia ele dá uma dica legal no Instagram, vale muito a pena, eu sou super fã dele, ele me ajudou muito a dar os primeiros passos para me tornar palestrante. O segundo foi o mestre dos palestrantes, o palestrante Dr. Roberto Chiniachik. Roberto Chiniachik é para muitos um dos maiores palestrantes do Brasil. E eu estudei com ele, eu fiz o curso dele, que na época chamava Negócios de Palestras. Eu aprendi que a originalidade de um palestrante nunca pode ser tirada. Eu nunca posso imitar outras pessoas. É claro, eu posso buscar referências, mas eu não posso imitar e tentar ser outra pessoa. O mais importante de um palestrante é que ele mantenha a sua originalidade, mantenha a sua forma de falar. Se comunique com isso, utilize o seu eu para comunicar. Uma dica que eu peguei no curso dele é o rapport. É quando você estabelece conexão imediata com a sua plateia, com o seu interlocutor. E ele deu uma dica muito legal, que é começar agradecendo e terminar agradecendo. Obrigado por você estar aqui hoje. E no final da palestra, óbvio, obrigado por terem ficado comigo até o final. Muito obrigado, agradeço a esse público a oportunidade. Parece uma dica besta, mas é fundamental para a conexão de início e de fim com a sua audiência. Uma outra dica fundamental do professor Chiniachik é a seguinte: muitos palestrantes, eles confundem o slide com a palestra. O slide do PowerPoint, o slide que você vai passar lá atrás, não é a palestra. Os slides, eles servem de apoio, eles não vão conduzir a sua apresentação. Então, no curso dele, eu descobri que ler slides é a pior coisa que um palestrante pode fazer. Você nunca deve ler os slides. Os slides, eles devem servir apenas de apoio. E como que eu vou fazer, Flávio, com isso? Você vai treinar, você vai praticar a sua palestra para chegar no momento que você não precise ler os slides. Você vai olhar, você vai se relacionar a palestra inteira só com a plateia, só com o público. Você vai fazer isso com treino. E aí eu te dou uma dica minha, uma dica que eu faço sempre antes de todas as palestras. Eu treino como se eu estivesse ministrando aquela palestra. Eu ligo no computador, na televisão, cabo HDMI e passo os slides, fecho os olhos e imagino aquela plateia imensa na minha frente. E aí eu vou
apresentando a palestra. É um treino. Eu faço isso por 2 vezes. Se a palestra tem 1 hora, eu vou treinar 2 vezes. Eu vou treinar 2 horas antes da palestra. Quando chegar a 3ª vez, no ao vivo, eu já dominei todo o assunto, eu não preciso mais ler os slides e a comunicação sai totalmente mais fluida. As pessoas sentem confiança na minha comunicação. Então é uma dica de ouro do professor Roberto Chiniachik e minha para você. E para fechar com chave de ouro, eu já estava nos primeiros degraus dando algumas palestras e aí eu percebi que eu era muito professor ainda. Eu apresentava dados técnicos, eu usava a minha originalidade, o meu jeito espontâneo de falar, falava com entusiasmo, não lia os slides atrás, mas faltava alguma coisa. E aí eu fui atrás do meu mentor de storytelling, o professor Marcelo Andrighetti. Ele me ensinou a arte de contar histórias. Vocês sabem que todo mundo nasceu contando histórias. Nós, seres humanos, amamos ouvir histórias. E aí, em todas as minhas palestras, eu trago conteúdo através de histórias que as pessoas se sintam confortáveis em ouvir. Eu não apresento nada de dados técnicos que deixem as pessoas muito irritadas ou façam as pessoas pensarem muito e se desfoquem da minha palestra e vão lá para o celular. O objetivo da palestra é que as pessoas saiam contentes, fascinadas com aquele conteúdo, que levem aquele conteúdo para a vida. Então, as histórias são uma forma sensacional de envolver a sua audiência. Marcelo Andrighetti, o meu mentor, ele tem o Instagram, está aqui embaixo. Ele tem diversos cursos sobre a arte do storytelling e eu tenho uma dica bônus para você, que é o meu podcast sobre storytelling. Também está aqui embaixo. Você vai curtir. Então, se você quer ser um grande palestrante ou quer dar os primeiros passos, acompanhe esses 3 mestres. Reinaldo Polito, Roberto Chiniachik e Marcelo Andrighetti são grandes referências para você se tornar um palestrante de sucesso. Eu espero que eu tenha ajudado. Essa é uma das perguntas que mais me fazem nas palestras, principalmente quando eu conto que eu tinha muito medo de falar em público. Se você quer se tornar palestrante, siga esses passos. Treine muito o seu discurso e eu tenho certeza que você vai chegar lá. Eu tenho certeza que você será um palestrante que vai promover uma revolução de resultados. Até a próxima!